pouco antes. Boa noite, Bem, Pedro. Emiliano. Tudo bom? Eu já me apresentei, porque estava esperando você entrar. Pudesse se apresentar para a gente poder começar direitinho aí. Oi, Emiliano, tá me ouvindo? Tô sim. Você não estava me ouvindo, né? Não, não. O que que acontece? Acabei de chegar, entrou Não. na transmissão do Pablo lá, embolou um pouquinho. Deixa eu só pegar o fone, Tá. cara, que meus fones descarregaram. Aí deixa eu só trocar um pouquinho. Mas se tiver bom desse. Sempre... Cara, eu não uso fone para fazer, não. Deu uma paradinha na sua internet. Bom, a gente vai começar falando de alguns fatos históricos que ocorreram. O A professor Pedro vai... internet está um pouquinho, tá lento. Para mim, a sua tá travando, cara, também. Vê se consegue dar uma melhorada, ou é a minha. Eu acho que é a sua imagem tá parando para mim. Deixa eu dar uma olhadinha aí. Deu uma melhorada? Mental, seus fundamentos, a sua história, tá? Melhorou, Emiliano? Acho que de repente aí a sua internet ou a minha não estão tão legais. Tá? Eu tô brigando aqui com um pouquinho com meus fonezinhos, que eles ligam, desligam, ele tá conectado, mas não tá funcionando, então isso tá me atrapalhando um pouquinho. É sempre a primeira vez, tem alguns transtornos, mas inicialmente deixa eu só tentar aqui ver se eu faço a gambiarra, senão eu troco de fone. Dá para escutar direitinho, Emiliano? Tá bom o som, sim. Dá? Você tá me ouvindo aí? Legal? Não, tá tranquilo, tá? Nossos amigos estão entrando aí nas lives. Alguns pacientes e amigos também, alguns alunos nossos já que faz tempo também. Os amigos nossos O que pessoal tá caminharam entrando também aí, da né? nossa vida, que nem o Márcio aí. E vamos começar um pouquinho. O que você acha? Eu espero um pouquinho o pessoal ir entrando devagarinho. O que você acha? Eu acho que a gente pode começar falando um pouco dos fatores iniciais, do início da história, né? A gente podia começar falando do primeiro instrumento que teve antes, lá no início, da Guatemala. A gente começa dessa parte, pode ser? Você acha? Só para ter uma fundamentação. Sim, eu acho que de repente também Assim, podemos também até se apresentar um pouquinho, né, Emiliano? Não sei se você já se apresentou nessa parte, muita gente de repente não eu te me conhece, apresentei, né? mas não estava todo mundo online, né? Agora tem bastante gente. A gente está com um pessoalzinho aí. Se Isso. apresenta primeiro, depois me apresento novamente. Então, vamos lá, gente. Eu sou Pedro Perini, tá? Sou fisioterapeuta, já tenho formação de mais de 12 anos, tá? Sou diplomado em quiropraxia. Tá dando delay entre a imagem e o som, tá? O César estava falando, tá? Sou formado Não é só a nossa, viu, cara? Então, né, gosto muito da quiropraxia instrumental, então por isso resolvi estudar e fazer cursos, principalmente internacional, pensando um pouquinho na diplomação, né, como Activator Methods. Hoje, ministro aula um pouquinho, né, falo sobre quiropraxia instrumental, né, o Emiliano também, que está aí do outro lado com vocês também, vai ser futuramente, como já dá também algumas aulas de quiropraxia instrumental, nesse meio, hoje chamado de TAI, né, que é o nome que a gente regulamentou, né, aqui no Brasil, que hoje em dia tem outras marcas que também dão quiropraxia instrumental, mas todas baseadas e vivenciadas através de um método, não é, Emiliano? E esse método se chama Activator Methods, que é o que a gente vai estar falando um pouquinho hoje, pensando na história, na fundamentação, tá, em tudo aquilo que ela se baseou, né? Como que ela veio se baseando, quais são os instrumentos antigos, né? O que né, tem um pouquinho da história, de repente a sua patente, algumas datas, de repente a gente pode também, o que acontece? A história é muito longa, então, e é bonita também. Como a quiropraxia também se baseia também em história também, né? Que hoje em dia, né, como é que você vai saber a história de Didi Palmer e vai aplicar um pouquinho a quiropraxia, né, gente? Então, no meio disso, a gente, né, vai explicar um pouquinho levemente sobre a história da quiropraxia instrumental, né, principalmente, né, que a quiropraxia é uma só, a quiropraxia americana. Então, pensando nisso, a gente, óbvio, tem que se basear na história americana. Mas também podemos vivenciar um pouquinho da história do Brasil.
né? Isso é o que, de repente, o senhor Emiliano também quiser falar um pouquinho ou não, porque por mim não importa de onde veio, quem fez o curso, o primeiro curso, quem foi, ou deixou de ser, isso aí eu acho que, de repente, não se baseia. A gente pode falar um pouquinho, né, da história aí, pelo menos um pouquinho da quiropraxia americana, dos instrumentos mais antigos e de algumas datas, né, importantes que a gente pode falar sobre isso, tá, gente? Eu já aplico quiropraxia instrumental desde a minha formação de quiropraxia, dentro do meu primeiro curso, eu já tive também, tá, a, a como se fala, eu já tive, só um minutinho. Eu já tive, né, já com a quiropraxia clínica básica, já começamos a fazer alguns atendimentos junto com um professor de Minas Gerais, né, com, né, no caso, antigamente o instrumento do TIG, tá? E começando dentro dessa base, já ter pelo menos a fundamentação de como se utilizava o instrumento, e eu, com o passar dos anos, e também desde quando entrei para a quiropraxia, né, me apaixonei pela técnica, principalmente, né, pela utilização de um equipamento que é muito eficaz no tratamento de todos aqueles pacientes, principalmente que chegam na minha clínica. Né, Emiliano? Acho que você pode se apresentar e depois, no decorrer das passagens aí, a gente vai conversando, vai falando sobre algumas coisas que a gente tem aí, né, principalmente da história, que não é a fundamentação falar sobre parte clínica, sobre biomecânica, nem neurofisiologia, nem nada agora nessa primeira live nossa. Mas outras lives vão ter, principalmente com o Emiliano, com o Lucas, né, com todos os nossos amigos que utilizam a técnica de quiropraxia instrumental do ICV, né, mas não só em ICV, hoje nós estamos falando pela ANAFIC, né, que também fazemos parte da diretoria e secretariado da ANAFIC, tá, que é uma Associação Nacional de Fisioterapeutas Quiropráticos do Brasil, tá, gente? Tá? Não tem só essa associação no Brasil, mas ela é uma associação muito forte, com a fundamentação, né, muito importante dentro do seu papel ainda no Brasil. Tá? Então vamos lá, Emiliano, pode ir. Eu já me apresentei, mas vou me apresentar novamente, porque tem muitas pessoas que entraram agora. Eu sou Emiliano, eu também tenho uma formação já há algum tempo de quiropraxia, já faz muito tempo que trabalho com quiropraxia, e também gosto muito da técnica instrumental. Eu utilizo ela com todos os pacientes, mas não só ela, eu utilizo todos os tipos de técnica, Logan, Thompson, todas as técnicas. Gosto muito da instrumental, como o Pedro falou, eu também às vezes utilizo ela até em aulas, estou me preparando para também dar curso de instrumental. Sou mestre em bioengenharia e doutor em bioengenharia. Hoje, a gente vai estar falando da história e de fundamento somente, nada de fisiologia e biomecânica, como o Pedro mesmo falou. Então, vai ser uma parte mais teórica, né? Falando de onde veio a técnica instrumental, tanto a parte de equipamento, como a parte da própria técnica, da onde surgiu os testes, o teste de isolamento, por exemplo, até de onde surgiu, de onde veio, não porque ele funciona e como fazer, mas de onde veio ele, né? Podemos começar, então? Você prefere começar você? Então, vamos falar um pouquinho, né, que essa técnica em si, cara, é uma técnica americana, tá? Derivada do Activator Method, todo mundo conhece, né? E todas as técnicas que foram derivadas hoje da parte do instrumento, tá? Aqui eu estou mostrando um, tá? Esse aqui é o Activator, tá? 4, tá? Então, o que acontece? Ela foi derivada, todos os instrumentos e todas também a técnicas de hoje que utilizam instrumentos mecânicos manuais foram derivados, sim, do Activator Methods, tá? Principalmente pensando em seu protocolo de varredura básico, mas, entendeu? Só para emanar um pouquinho uma informação aí de todos os cursos, principalmente todos aqueles cursos que são tanto ministrados no Brasil e outros derivados ainda com outros nomes que podem ter em outros países, né? Então, né, como o TAI aqui, o nosso, entendeu? É um curso específico nosso, com mudança de nome, mas a gente ministra a técnica Activator também, né? Como outros também que existem no Brasil, né? Então vamos começar um pouquinho, né? Um pouquinho da história, que, como se falou, né? O Activator Method não foi o primeiro método inventado, nem o primeiro equipamento, né? Um instrumento inventado naquela época, nessas épocas, na década de 60 para cima aí,
não foi o primeiro instrumento. Muito antes dessa época, já existiam outros tipos de instrumentos, né, que faziam, né, a parte tanto da manipulação ou conclusão, né, da coluna vertebral. Tá? E geralmente, né, como se fala, né, em Inojosa, muito tempo atrás, 1902, 1900, né, Inojosa, né, desculpa, tá? Já em si, já existia, assim, foram já, em alguns relatos específicos, entendeu? Já foram se achados nos esqueletos maias, né? Principalmente áreas que foram manipuladas em cima dos esqueletos. Então, desde aquela época, ele já utilizava algum tipo de instrumento específico para poder fazer manipulação na coluna vertebral. Tá? E perante isso, né, os tempos foram se passando, né, Emiliano? Você tem alguma coisa para entrar aí também? Porque tem a história longa. Não, esses instrumentos da Guatemala aí eram os maias que utilizavam. Em 1901, 1902, não muito certo. E depois disso, na verdade, a gente teve uma publicação na edição de 1935, isso aí foi bem depois já, Sim. mas de um instrumento que foi comprado que os índios curandeiros utilizavam também. Sim, mas aí claro. eu gostaria de falar isso, que nessa época aí, eles tinham um instrumento, mas eles não tinham a técnica, né? Na verdade, de avaliação, que é o grande diferencial da quiropraxia do Activator Method, né? Então, assim, instrumentos existem diversos, mas na quiropraxia instrumental, até o hammer, que se a gente, eu vou até abrir esse parênteses, o hammer, ele deriva da mesma parte que veio, da mesma instrumental que veio o Activator. Sim. Porque, na realidade, aquele equipamento que foi apresentado para o Palmer, que era um martelo, um cinzel, né? Que era de madeira no início, esse equipamento, ele nada mais é que o hammer antigo. Sim. O hammer teve evoluções, mas o martelo e o cinzel nada mais é que o hammer. A questão que eu acho principal é o método de avaliação, como foi desenvolvido. Mas a evolução dos equipamentos é muito interessante. Sim, pensando há muito tempo, você falou isso. Como você falou de 1935, né, que foi inventado, foi achado através do Maias, né, publicado em um jornal, né, americano sobre essa situação, né, sobre a primeira ferramenta suporte usada pelos curandeiros, tá, que eles utilizavam ela pensando pelo menos em conclusões, né, na coluna vertebral, principalmente na sua lombar, né, para aliviar problemas no estômago, né, principalmente dos índios daquela época. Então, com aqueles eles utilizavam, fazendo as concussões, seja ela com martelo, ou concusão, ou vibratória, a gente não sabe porque foi uma coisa já de muito tempo atrás, e também eles falavam até mesmo, né, de estocadas, né, e faziam massagem para poder aliviar essas dores instrumentais. E hoje em dia a gente vê isso também, nas nossas próprias manipulações, quando você faz a avaliação do seu paciente, pergunta para ele principalmente o que está sentindo, se tem alguma dor estomacal, tem alguma coisa, ou gastrite, qualquer tipo de situação. Nós utilizamos o instrumento, seja ele da forma que for, seja na parte anterior ou posterior, tanto manipulação vertebral como de órgãos e vísceras, tá? Para poder aliviar os sintomas também estomacais, né, cara? Uma coisa bem legal, né, cara? Sim, com certeza. Depois dessa evolução aí, esse bastão de madeira aí, na verdade, essa pessoa o Thomas Story, né? Ele apresentou isso para o Palmer, e o Palmer, na época, não gostou muito, mas depois ele desenvolveu o flexímetro, né? Um martelinho lá de borracha, e ele fazia percussões na coluna para tentar descomprimir os nervos. O Palmer sempre falava de compressão nervosa, complexo de subluxação, que tem a neuropatologia envolvida também, né? Sim. Em 1904, o Charles Cale foi tratar com o Story, né? Sim. Com problemas de estômago, justamente o que os índios tratavam, com esse martelo e esse cinzal. E aí depois ele, como sempre na história da quiropraxia, quem é tratado e tem um bom resultado, acaba se tornando um quiropraxista. Sim. E aí ele foi estudar a quiropraxia também. Isso, e lembrando que esse cara que ele tratou, ele era dono de uma funerária, não era isso? Ou se não me lembro, né? Então, o que acontece, né? Era funerária? Não. Voltando um pouquinho a essa estocagem que o Story fazia com esse paciente, né? Para aliviar as dores lombares. Desculpa, gente, é muita coisa na cabeça, a gente acaba confundindo e chegando lá na frente, né? A história é muito grande.
A história é muito grande e é bonita. E como ele falou, né, no livro do Activator, se você ler o capítulo 1, ele fala que ela é multifacetada, né, cara? Então são muitas fases, desde 1900 até 1978, onde ela foi, né, o que acontece? Onde ela foi patenteada. Então, no meio disso, olha o tanto de história, né? Sabendo que na época de 60 e 70 que foi o marco deles do franco crescimento em relação a isso. Tanto na colocação do instrumento, quanto também, né, nessa situação de você começar a instruir, né, a outros quiropraxistas americanos sobre a fundamentação disso. Mas vamos voltar um pouquinho sobre o story e depois a gente vai subindo de novo, né, cara? Porque é muita coisa, mas mesmo assim tá tudo direitinho. A gente tenta seguir uma linha. Se não dá, porque no livro não está tudo numa sequência cronológica exata. Ele vai e volta. Ele vai e volta, ele chega e conta a história lá para trás, depois volta para o instrumento, aí depois volta para a história de casa. Que o americano em si, né, cara, como a história da quiropraxia, se você for ver também, o que ele fala? Ele conta a história do cara, data de nascimento, quantos filhos ele tem, com quem ele casou, e toda aquela formalização específica, quantos filhos, o que ele estava fazendo. Então, se a gente for pensar, é muito legal você contar a história do Alan Fu e do Aren Sili, pensando em tudo isso, né? Mas vamos voltar ao story, né? Que foi um dos primeiros quiropraxistas, né, a utilizar um martelo, tá? E um bastão de madeira, né, para poder fazer estocagem na coluna dos pacientes, para poder aliviar as dores, principalmente dores de estômago, né? E outras coisas a mais. E foi apresentada a Didi Palmer, onde o que ele a primeira vez ele fez, né? Se você for pensar direitinho, ele falou o seguinte, que tipo assim, era uma coisa que ele não queria, porque a quiropraxia era feita com as mãos, né? Exatamente. Né? A quiropraxia não era feita com instrumentos. Então, a primeira vista dele não foi boa, né, em relação a isso. Então, no meio disso, como o Didi Palmer não gostou, e BJ Palmer também não, que ele falou mal da técnica no jornal que eles tinham naquela época, e automaticamente, com o passar do tempo, eles foram se interessando pela técnica, por ver os resultados através dos DCs americanos, que eles estavam utilizando mais, e dentro disso, eles foram se interessando, então foram tentando, aos pouquinhos, incluir e estudar um pouquinho mais e ver, né, onde eles poderiam incluir, né, isso aí como uma técnica, né? Então, hoje em dia, né, se você for pensar, a quiropraxia instrumental é uma técnica, né, porque ela tem avaliação, né, ela tem todos os níveis de avaliação, de tratamento, de pré e pós-ajuste. Então, a gente deve pensar nisso aí sempre como uma técnica específica da quiropraxia. E ela é muito importante em relação ao tratamento de várias disfunções neuromusculoesqueléticas, né? Vamos voltar lá de novo. Continua, Miliano, que a gente vai falando sobre a história. Quando a gente pega e fala, o Didi Palmer não gostou, mas depois ele utilizou um martelo de borracha. E o BJ Palmer, ele quando ele desenvolveu a técnica do Holy One, que era upper cervical, que é um ajuste que resolvia todos os problemas, que era em C1, C2, isso. Muitos quiropraxistas, eles não se adaptavam à técnica, porque tinha que ter uma habilidade extraordinária para fazer a técnica do raio, né? Holy One. E daí, sem querer, ele estimulou a produção de instrumentos que tentassem imitar essa técnica tão difícil. Então, foram desenvolvidos instrumentos pneumáticos, né? O Petitbon Adjustment Tool, né? E também o Trust Air Model 2001. O Trust Air Model 2001 era uma pistola, e já o Petitbon era uma máquina, né? Sim. O paciente tinha que se deitar embaixo. E assim, por mais que ele não tenha gostado, porque ele tinha habilidade para desenvolver tal técnica, os alunos talvez não tivessem. Então, eles foram levados a desenvolver esses equipamentos bem caros, né? Para poder fazer esse ajuste. E hoje tivemos evolução desses equipamentos até para outros equipamentos diferentes até do que a gente utiliza. Que é o TRT, né? Tem esses equipamentos diferentes também. Sim, aí dentro disso, né? Como for... Pode falar, desculpa.
Não, eu ia falar de outra coisa. Pode continuar, depois disso eu engato no que você disse. Então, aí o que acontece? Como a história fala, né, da criação de outros compulsores pneumáticos, né, martelo pneumático, dispositivos elétricos, né, com estimulação vibratória versus compulsiva, né, vibrar e compulsão, né? Então a gente deve pensar em vários outros dispositivos manipulativos, né? Então, no meio dessas criações de vários instrumentos, né, aí, no caso, pensando num conceito legal, Arlan Fur e o Warren Seeley né, tentaram, no meio desse aí, criar um equipamento melhor para poder ajudar eles nos atendimentos que eles estavam sendo feitos, né, há muito tempo atrás. Exatamente. Entendeu? E... Posso entrar nessa parte aí para falar um pouco da história dos dois? Porque que acontece? O que acontece? Né? Contar a história do flexor de Dejerine, dispositivos pneumáticos, isso aí são histórias feitas por quiropraxistas de outras áreas. Então, isso envolve desde 1900 até a época específica que eles começaram, né, a procurar alguma coisa só diferenciada para poder trabalhar como a invenção do Activator Method, né? Mas pode entrar. Sim, não, na verdade, eu ia citar a história dos dois, realmente, porque, assim, o Warren Seeley, ele foi aluno do Logan, fez a Basic Technique, que é do Logan. E ele atendeu o Alan Fur. O Alan Fur foi paciente do Lee. Sim. E depois os dois se uniram e pegaram... eles foram, como que eu posso falar, estimulados. Eles tiveram influência da técnica do Logan, o Basic Technique. Eles tiveram influência do Carver, das técnicas do Carver, e de Van Humpt também, dos ajustes de polegar a polegar. Isso. Então, assim, não veio só de instrumento. E na verdade, o Logan foi pedido que fizesse um botão, né, vamos falar assim, de ajuste único, de ajuste suave. Sim. Aí começou para facilitar a Basic Technique do Logan. Então, teve todos os instrumentos anteriores, mas a técnica instrumental nasceu de Logan Technique. Na verdade, Basic Technique também. Por quê? Porque a partir disso aí, eles já tinham, como você falou, de Van Hump, você esqueceu só de falar de Truscott, mas também é uma coisa bem legal, dos Delafields, entendeu? Da checagem do comprimento. Então, eles foram vendo que com isso aí, entendeu? Eles tinham que inventar, né, como você falou, um botão específico para tentar atender as técnicas de Logan. Então, os dois são Logan, tá? O Warren Seeley fez a Logan avançada também. Tá? E o Alan Fur também estudou na escola de Logan mais à frente, que depois que ele terminou a faculdade dele, ele entrou também e foi influenciado por Jay Logan, entendeu? O presidente, na época, da escola de Logan, a criar alguma coisa diferente no mundo da quiropraxia. Né? Não só ele, como o Warren Seeley. Como o Warren Seeley gostava muito de coisas mecânicas, a mãe dele falava que ele gostava de consertar rádios, de brincar de coisas e consertos da parte mecânica. Dentro da faculdade, o Warren Seeley ele pegou e estudou muito biomecânica, entendeu? Porque ele gostava dessa área. Então, como ele se interessou nisso, tá? Além disso, o Warren Seeley trabalhava com toughness e radiônica. Então, a maioria dos pacientes deles eram atendidos com radiônico, tá? A maioria, e tinha suas curas, né, totalmente eficazes. Como o Lee também, como o Alan Fur. O Alan Fur também estudou Logan. Mas antes de estudar Logan, ele leu um livro de toughness, que era do Lee, aprendeu as suas técnicas também, e utilizavam também radiônica. E depois que ele foi aprendendo os conceitos diferenciados, eles foram vendo que eles precisavam de outras coisas para poder crescer. Né? Aí o que ele fez? Principalmente, como o Warren Seeley estava mais tranquilo nos atendimentos dele e nas coisas, o Alan Fur foi atrás do Van Hump para poder entender como é uma técnica diferenciada, tá? Porque o que ele utilizava? Ele utilizava muitas técnicas radiônicas. E essas técnicas radiônicas, os Estados Unidos naquela época, eles tinham tirado, como ele precisava de alguma coisa de pré e pós-ajuste, né? Eles tiraram todos os equipamentos radiônicos de todos aqueles que estavam nos Estados Unidos. E o Alan Fur tinha acabado de comprar um equipamento daquele lá, mesmo sendo usado, e nisso ele
ele teve que perder, né, para o sistema legal lá dos Estados Unidos, onde tirou isso. Aí ele viu na necessidade de aprender outras técnicas. Aí ele viu que era uma técnica nova de Van Ham, né, para poder tentar ver o que ele poderia incluir no seu pré e pós-ajuste, né? Só que, pô, a técnica de Van Ham, você sabe, né, como a gente já sentou para conversar sobre isso, era aquela técnica que você parava em frente ao paciente de decúbito dorsal, né, ele parado, e ele perguntava ao corpo do paciente, através da energia inata, e o corpo respondia. Isso nós sabemos, que dentro da quiropraxia instrumental, muitas das coisas, né, que foram vivenciadas através do tempo, principalmente o Alan Fu, que ele é um extremo vendedor. E além do extremo vendedor, cara, ele, na vida, né, passada dele, como que é muita coisa de história, eu vou tentando macerar aí aos pouquinhos, né? Ele aprendeu com o avô dele, né, na fazenda, como lidar com o peão, como lidar com as máquinas, como lidar com as vendas. Então ele foi aprendendo desde criança muitas coisas que futuramente iam tornar ele, né, um bom empreendedor, né? Aí voltando um pouquinho a Van Humpt, né, da história específica, e ele foi vendo que aquele tipo de atendimento, né, que era feito através do polegar ou duplo polegar, seja ele do jeito que for, né, e energia inata, era muito para a cabeça dele, porque você parava e a perna encurtava. Ele perguntava se L5, você tem lesão à direita ou à esquerda? Você tem lesão à direita? Se a perna não encurtasse, não tinha lesão. Você tem lesão à esquerda? Se ela encurtasse, tinha lesão. Aí ele ia lá com o polegar e fazia, né, a manipulação específica com o polegar, né? Só que, se você vê na história do capítulo 1 do livro do Activator Method, né, do Alan Fu, você vê que ele falava que isso aí era muito para ele, para a cabeça dele, entender, né, sem tocar o paciente. O paciente ele tinha que tirar a roupa no atendimento e botar uma moedinha qual material? De ferro? Não, do material metálico no bolso para tirar qualquer tipo de energia que o paciente pudesse ter na linha de fora quando entrasse no seu consultório. Então ele ficava nu com aquela roupinha de hospital aberto na frente ou atrás, né, deitava sobre a maca e ele fazia as perguntas para o corpo do paciente, tanto para o esqueleto, né, seja aonde for, né. E nisso ele viu que era muito para a cabecinha dele, ele começou só a introduzir, né, as técnicas específicas do duplo transverso, parte do processo piloto, processo transverso e outras áreas dentro das avaliações dele, né. Então, a partir disso aí, foi se evoluindo através das técnicas de Logan, né, que pensando de Delafield, fazendo leg check, e de Truscott, e de Van Humper e Carver, dentro de técnicas específicas, eles criaram aí em si, né, a técnica do Activator Methods, né, que... Sim. Na verdade, se você for avaliar bem, é um misto. A técnica do Activator, ela é um misto do Logan, Carver, Van Humpt, por conta dos polegares, e Truscott também, por conta das lesões cervical que Truscott afirmava. O paciente tem uma subluxação vertebral na cervical, um dos membros inferiores vai encurtar. Sim. E evoluindo depois disso, como ele viajou e não gostou muito foi muito para a cabeça dele a técnica do Truscott, né? Aquela viagem toda, ele foi muito. Mas ele tinha uma dor na torácica, né? E quando ele levantava o braço esquerdo, a dor piorava. E deitado em decúbito ventral, quando ele levantou o braço esquerdo e a dor piorou, uma perna encurtou. Aí nasceu o primeiro teste de isolamento. E aí, com o passar do tempo, foram surgindo outros. Aí nasce a técnica, na verdade. Com a fusão de Logan, com a fusão de Carver, com todas as fusões que ele pôde pegar, todas as técnicas que influenciaram, o Lee e o Furr foram somando vertentes que vieram de outros lugares, de outros estudiosos da quiropraxia, foram juntando. É claro, hoje a gente sabe que isso tem uma influência neuro-bioarticular, mas tudo isso foi nascendo de empirismo no início, né? Ele notou que doía mais quando levantava o braço, e dali nasceu um teste de isolamento.
E conhecemos vários, mas naquele momento foi o primeiro. Né? O teste de torácica, uma mão sobre a cabeça. Isso em 1976, né? Que ele estava sentindo a dor, como você falou, levantou o bracinho, aí sentiu a dor lá embaixo, aí ele estava junto com um quiropraxista amigo dele, agora o nome daqui a pouco a gente pode até lembrar, e dentro, né, dentro desse amigo que o atendeu, né, ele viu que ele manipulou T12 e a perna se ajustou. Aí, como você falou, foi surgindo a técnica também, foi implementado mais um tipo de especificidade em relação à técnica para evoluir mais ainda. Que ele, como ele utilizava uma miscelânea de técnicas, que nem você falou, né, em relação à fundamentação daquela técnica, eles estavam criando, né, um botão específico de ajuste para a funcionalidade das vértebras, principalmente do seu paciente, né, ele viu que foi criado o primeiro ajuste. Aí, perante isso, ele, nessa época, quando fez isso, ele já ensinava outros quiropraxistas sobre a técnica. Então, o que acontece? Ele se juntou com todos aqueles que ele já demonstrou sobre aquela técnica, entendeu que ele tinha visto que era muito legal, que o instrumento já estava lá. Daqui a pouco a gente vai voltar e falar sobre o Strava, né, e principalmente do Steve Ingles, né, que são os dentistas que ajudaram ele a criar os primeiros equipamentos, mas vamos voltar um pouquinho na história. Aí, no meio disso, ele pediu a todos aqueles DCs americanos, né, quiropraxistas e amigos, né, que fossem fazendo testes específicos e ajustando e vendo se aquela perna, né, através do leg check, se ela se ajustava. Foram se ajustando, aí através disso se foram criando os protocolos de ajuste dentro da quiropraxia instrumental. Isso é uma coisa muito legal, né? Elevando o braço direito, se a perna curta é a direita, T2, aí vai embora. Dentro de vários movimentos. Essas técnicas foram desenvolvidas com o passar do tempo. O livro não cita como foi o desenvolvimento de cada peça de isolamento. Não, mas isso também não vem ao caso, porque o mais importante é saber como saiu primeiro. E é claro, foi pelo empirismo. Depois tem pesquisas, até hoje tem pesquisas, para saber o porquê, da onde vem. Existem motivos ainda não esclarecidos porque tal movimento encurta a perna. A gente sabe que funciona. A gente não sabe por que todos eles. Sabemos que esse movimento é correspondente a uma certa vértebra. Sim. O porquê ainda vai ser esclarecido. Isso aí não é importante, mas não é o que a gente vai tratar agora. O que a gente está tratando é da história. E como você falou do instrumento, o Activator Methods é muito mais do que um instrumento. Sim. Ele é um instrumento e uma técnica de avaliação. Sim. Ele tem um protocolo básico e tem um protocolo avançado. Sim. O interessante dele é a varredura do corpo inteiro, a avaliação, a pré-avaliação e a pós-avaliação. Como eu posso comprovar o que eu fiz? Eles desenvolveram uma técnica fascinante. Como é possível eu avaliar, ajustar e comprovar aquilo que eu fiz? Entendeu? Isso é muito interessante. Isso, os dentistas que você estava citando, na verdade, esse equipamento que a gente conhece hoje, ele derivou de um equipamento para extração de dente. Sim. Não é isso? Isso, principalmente. Se você quiser entrar nessa parte. Então, aí o que acontece? No meio da história também, além de vir os testes, né? Vamos voltar só um pouquinho lá. Por que eles queriam inventar algum tipo de instrumento para poder melhorar a mecânica, principalmente das vértebras, em relação às suas manipulações? O que acontece? A técnica de Van Hump, eles utilizavam o polegar. Então, eles estavam vendo que aquela utilização do polegar, o que acontece? Eles estavam sentindo muita dor no cotovelo, no punho, no ombro, seja em todas as áreas cervical, e chegavam em casa muito cansados de ter vários, né, que eles faziam mais de 50, 100 atendimentos, até menos, um pouquinho, de repente eu estou chutando muito, mas eles falaram de grande quantidade de atendimentos, isso está escrito no livro. Então, eles chegavam em casa muito cansados, porque eles utilizavam o dia inteiro aquele polegar. Aí, por isso, eles viram da necessidade também de construir um equipamento específico onde possa se manipular essa vértebra. Até que, mais ou menos, em 1966, mais ou menos, né, o dentista, Steve Ingles, entendeu? Orientou ele sobre a utilização de um equipamento, né, para extração de amálgama, que ele foi usado
entendeu? Foi testado, mas ele quebrava muito rápido, então não era tão legal na utilização para a criação do primeiro instrumento. Até que mais ou menos em 1970, né, Strava Marshall, que é um outro dentista também local, que era de repente até paciente, ou eles eram amigos, né? Estava dizendo aí, são amigos mesmo na história do livro, no capítulo 1, né? E deu um outro tipo de instrumento, tá? Eu poderia até mostrar, eu estou sem meu livro aqui, não tem nada, tá? Que era um martelo de impacto cirúrgico. Tá? Que eles pegaram a ponta do martelo, trocaram, que era uma parte mais fina, trocaram com a borracha e um pedaçozinho de madeira. Era um martelo triangular. Isso. E dentro disso, esse martelo começou a trazer bons resultados nos atendimentos deles. E esses bons resultados, entendeu? Perante esse equipamento, né, cara, que é o martelo de impacto cirúrgico, né, foi criado o primeiro, né, dentro disso aí, foram sendo criados os primeiros instrumentos do Activator Method, né, que hoje em dia, aqui no Brasil, é fabricado até pelo nosso amigo lá de São Paulo, tá? Ele tem uma fábrica do equipamento, tá? Que ele trabalha com equipamento tipo 2 e o 4 do Activator, esse aqui é o americano. Ele tem um também agora. Você está com o seu equipamento aí, Emiliano? Eu não estou com ele aqui, eu deixei na clínica. Mas ele tem um agora também, não sei se você viu. Sim, aquele outro voltado a atendimento de pediatra. É o Baby. É o Baby. Todos são mas muito ele é bons. o Activator 1. É o Activator 1, o 2 e o 4. É o que tem aqui no Brasil, né? Isso. Hoje, né, pensando nisso aí, nesses tempos que foram criados, né, os equipamentos, né, que vieram através principalmente desse martelo de impacto cirúrgico, que foi se criando melhores adaptações até chegar, entendeu, no primeiro instrumento do ativador, que é parecido um pouquinho parecido não, é muito diferente desse aqui, mas ele é um pouquinho mais fino, mas muito bom também, entendeu, o instrumento. Eu tinha todos, mas aí você dá curso no Brasil inteiro, você sai vendendo para todo mundo, você acaba ficando com quase nada, né? Então, no meio disso, nessa criação desses equipamentos, né, foram criados para cada vez mais, né, ter a melhora e a qualidade no atendimento dos pacientes, principalmente na manipulação, né, que eles foram vendo que a criação de novos equipamentos faziam com que melhorasse mais ainda aquela manipulação e vendo que com o tempo com a criação dos equipamentos e menos força da utilização dele, entendeu? Tinha-se uma melhora, principalmente na mobilização, principalmente das vértebras, né? Que se você for ver, né, se for pensar numa manipulação simples que né, e numa pequena pancadinha, né, trazer uma manipulação e uma mobilidade vertebral, né, cara? Aí a neurofisiologia explica, a biomecânica explica, dentro de vários fatores explicam isso aí, a gente vai entrar numa lógica um pouquinho mais lá na frente. Entendeu? Mas como a gente está falando levemente um pouquinho de história, tá? Foi criado o Activator 1, o 2, o 3 e depois o 4. Hoje em dia, no mercado, né, principalmente no mercado americano, eles trabalham muito com a venda do Activator 2, o 4, né, e o elétrico, que é o 5. Mas o mais estudado entre todos esses aí é o Activator 4, que é esse aqui. Entendeu? Na América. Sim. O 2 também. O 2 é feito tipo para os estudantes que estão começando, né, a técnica de quiropraxia. Ele é feito 2. Esse aqui tem uma diminuição de pré-carga. Então, com essa diminuição de pré-carga em relação ao instrumento, foi visto que com a diminuição do nível de Hertz, né, de atendimento dada por ele, o ajudaria, né, a melhor manipulação, né, das vértebras, ou seja, as áreas que forem do seu paciente. Né, Liliana? Não sei se você já trabalhou com desse aí, mas, cara, os atendimentos são fascinantes. Na realidade essa pré-carga é melhor também, porque ele padroniza a força que o terapeuta põe, porque você chega, utiliza essa pré-carga, todo mundo igual aí. Isso. Mas assim, é uma evolução do primeiro Activator. Porque, na verdade, eu acredito assim, essa foi a história. É um instrumento com força controlada, não é? Para tentar padronizar quantos newtons eu aplico em cada
golpe que o aparelho dá. Sim. A diferença principal do 2 e do 4 é a pré-determinação de carga. Quando o 4 já tem 4 cargas pré-determinadas, o 2 você tem que buscar uma carga subjetiva, né? Sim. Porque se eu giro um pouquinho mais do que você gira no seu equipamento, o meu vai ter uma força um pouco menor ou maior que o seu. Então, fica menos menos padronizada a força. Por isso, o 4 é uma evolução melhor. Muito melhor Ele foi de equipamento. sempre evoluindo para melhor. E dentro dessa evolução deles, é um equipamento magnífico em relação ao seu atendimento, principalmente, eu só trabalho com ele. Tá? É óbvio que tem vários outros equipamentos aí dentro da quiropraxia instrumental aí que a gente tem aí, mas esse, especificamente, para mim, é um dos melhores, tá? Ou melhor, é o melhor e o mais estudado. Então, no meio disso, eu gosto muito dele, tá? É muito fácil você trabalhar com ele. E voltando a um pouquinho também da facilidade também, você falou da relação dos pacientes, né, terem uma dificuldade em relação à manipulação. Tem vários estudos dos DCs americanos que falam que tem uma incidência muito boa interexaminadores, entendeu? Entre a manipulação entre um e o outro, a parte assertiva e na força. Né? Que hoje muita gente, quando vai fazer o atendimento instrumental, eles têm a mania de botar muito forte o equipamento e achar que botar muito forte aquilo ali vai ser tão eficaz como só encostar, ativar e dar a pancadinha. Né? Então, no meio disso, né, a gente tem estudos, né, que falam que, óbvio, né, é importante, né, você estar atento a isso também, que você não precisa forçar o equipamento. Você só precisa botar ele com tranquilidade no seu paciente, na tranquilidade você fazer a ativação. Né? Que é a mesma coisa do que se te forçar também pode até machucar um pouquinho, geralmente, a pele do paciente e gerar uma irritabilidade até mesmo no seu atendimento com o seu paciente. Né? Na verdade, se você faz esse contato exagerado, parece que vai aumentar a força, mas diminui, porque você diminui o potencial de ação da mola. Quando você comprime a mola, comprime o instrumento ao tecido-alvo, você diminui a incursão da mola. Você pode testar em você mesmo. Se só toca e ativa o equipamento, você vai sentir uma carga maior do que se você pressionar na pele e depois ativar ele. Isso aí se encaixa em outra live, porque isso trata de mecânica, não é nem biomecânica, né? Isso. Uma coisa bem legal também para contar, né, que isso faz parte da história também, né? O Wallace Lee, né, antes de se tornar um quiroprático, né, ele aos 7 anos de idade, ele foi manipulado por quiropraxista. Ele foi para o hospital, eu não sei se de repente é uma história bem legal também. Ele tinha ido para o hospital, tá? E foi diagnosticado com meningite. E nisso os médicos dentro do hospital mandaram ele para casa. O que acontece? Mandando ele para casa, eles acharam que ele não passaria daquela mesma noite. Só que os pais já faziam atendimento com outro quiropraxista. Então eles chamaram isso aí, o quiropraxista, para ir para a fazenda deles, como a gente falou, né? Que, tipo assim, esses quiropraxistas, eles moravam bem do meio rural, do centro-oeste dos Estados Unidos, entendeu? Então o que acontece? Nesse meio rural, eles chamaram o quiropraxista para estar lá na casa dele. Então esse quiropraxista, de 20 em 20 minutos, avaliava ou ajustava, entendeu? Não é que de 20 em 20 minutos ele estava ajustando, mas ele de 20 em 20 minutos, nesses 2 dias, esse quiropraxista ficou na casa do Wallace Lee, né, para tratar essa meningite, né, pensando, ele fala assim, e foi tratando o filho dele, entendeu? E depois disso aí, o filho dele melhorou em 2 dias. Saberá o quê? Aí o que aconteceu? Ele ficou apaixonado pela técnica e se tornou um DC americano. Não só ele, como também o Alan Fu também, que ele morava num local muito frio e tinha muitos problemas de garganta. Então a mãe dele sim já atendia, já fazia atendimentos de quiropraxia. Né? Principalmente ele fazia atendimento de quiropraxia com Areli. Entendeu? Então, nessa situação, ele já tinha tomado várias vacinas de penicilina, entendeu? Durante
muito tempo, muitas vacinas, até que ele foi num tratamento junto com a mãe dele no consultório do Wallace Lee. E o quiropraxista, que era sócio do Wallace Lee, ele atendia crianças de graça. E também, óbvio, tinha outros que ele cobrava, mas ele atendia crianças de graça e no meio disso, ele viu que o menino estava com dor, a mãe explicou a situação para ele, né, do pequeno, e no meio disso ele falou sobre a dor da garganta e foi manipulado. E nessa manipulação, entendeu? Ele viu que tirou um raio-x, viu que ele estava com raio-x, né, muito com a coluna bem tortinha, assim, no modo de falar, né, vamos botar uma escoliose, a diminuição das curvas, seja elas quais forem. Entendeu? Começou a fazer manipulação no menino, e o menino melhorou as dores de garganta e nunca mais teve. Entendeu? Com manipulação da quiropraxia. Aí, a partir disso, no colégio dele, que é uma coisa bem legal, no colégio dele, ele escreveu uma carta para o professor, falando sobre a quiropraxia, que ele, no futuro, quando crescesse, ele queria ser quiropraxista. Aí, naquela época, o professor dele ficou indignado porque ele achava que a quiropraxia naquela época era charlatanismo. Aí ele ficou triste, conversou com a mãe dele, mas mesmo assim a mãe dele, do Alan Fu, o incentivou a fazer futuramente quiropraxia. Que ele começou lá, mais ou menos com seus 17, 18 anos, a entrar na faculdade, né? Aí tem mais 1 bilhão de história dessa aí para trás, aí, que a história é muito bonita, né? Que eles falam muito do pai, da mãe, de onde morou, de onde os DCs americanos vieram, que tem muitos DCs de grande importância que vieram do Centro-Oeste, onde o Wallace Lee e o Alan Fu moravam, né, que Gonstead e outros a mais vieram de lá, entendeu? Então a história é bem bonita, né, cara? Para quem não conhece muito a história da quiropraxia, a gente, o Emiliano também, indica a todos aqueles fazerem o Seminário One, né, o Dr. Pablo, né, procurar o Pablo aí e fazer o Seminário One, porque é muito importante, né, para vocês terem o conhecimento da história da quiropraxia também. Né? Que é também quem não sabe de onde veio não sabe para onde vai. É necessário conhecer a história para poder conhecer o que é a quiropraxia, porque a quiropraxia não é só uma técnica. Sim. Além de possuir várias técnicas, ela possui toda uma filosofia. O interessante que você acabou de falar é que o quiropraxista mais antigo americano, geralmente ele era paciente de algum outro quiropraxista. E olha que curioso, na história dos dois, eles se conheceram, um sendo quiropraxista do outro. E depois eles desenvolveram a técnica. E o Alan Fu tinha essas dores de garganta recorrentes e não melhorava com o tratamento médico. Isso com 13 anos de idade. Melhorou com quiropraxia, entendeu? E assim, depois dele ter sido atendido pelo Alan Fu, os dois se uniram mais para frente com as bases teóricas que eles tiveram com os quiropraxistas que nós falamos. Sim. Com as bases de Basic Technique, Logan e todas as outras, para poder desenvolver uma técnica de análise e um instrumento para poder, com essa técnica de avaliação, estar ajustando especificamente um instrumento de força controlada, de ajuste unidirecional, né? Porque, na realidade, você seguindo os parâmetros, você ajusta de uma forma unidirecional. Ele tem um impacto só numa direção. O que torna... Ele segue exatamente a técnica do polegar, só que ele poupa o polegar da pessoa. Muito mais específico, né? Exatamente. Por ser unidirecional, ela é totalmente específica. É só utilizar naquela direção que é pré-determinada pela própria avaliação, que vocês vão falar, acho que amanhã, tem toda uma técnica para se avaliar e uma técnica para se ajustar. Então, muito mais fácil eu fazer igual ao professor Pedro, igual ao Pedro, numa técnica instrumental do que numa técnica manual, onde eu posso variar o vetor de várias formas. Sim. O instrumento unidirecional fica muito mais fácil. Eu posso até utilizar outro instrumento, como aqui no Rio de Janeiro o pessoal usa muito hammer, né? Sim. Eu não gosto do hammer, mas ele também fica muito mais fácil de você errar utilizando um instrumento como o hammer do que com um instrumento como o activator, porque ele tem uma força controlada. Nesse paciente eu usei a força 4. Você vai e utiliza a força 4 também. Com o passar dos anos,
seguindo toda essa linha histórica que a gente está apresentando, foi desenvolvido um instrumento de força controlada capaz de ser fidedigno, eu consigo reproduzir o que você faz aqui com a mesma força e a mesma direção. Isso facilmente. Isso é uma coisa que mais para frente também na live de sexta-feira tá eu e a Lisiane também vamos falar sobre a prática clínica e também vamos abordar vários outros temas, né? E vai ser abordado muita coisa mais para frente lá também, né, Emiliano? Que é importante. Hoje, né, cara, a quiropraxia instrumental é ensinada no Brasil, tá? Não importa qual é o nome, né? O que irá deixar de ser. Importa de onde ele se baseia, e uma coisa de grande importância que eu explico para todos aqueles que estão fazendo quiropraxia instrumental, estudar, não estou certo, Emiliano? Que não adianta você só participar de um curso, não saber de onde ele veio, para onde ele vai e como estudar. Se você souber estudar e entender um pouquinho da prática, cara, fica muito fácil, cara. Hoje em dia, se você for pensar, cara, não é nada difícil dar curso, cara, mas é muito mais fácil você entender e estudar a técnica, né? Hoje, um dia, o livro de Activator tem mais de 500 páginas, entendeu? E mais, sei lá quanto. Então, cara, estudem. Pega o livro, estuda. Não faz só um curso por fazer, né? É importante a gente ter isso aí como mente também, né? Porque não adianta você ensinar uma coisa e as pessoas não estudarem. Né? Hoje em dia, quanto eu, quanto Emiliano, nós temos curso de Logan, de Thompson, de Gonsta, de ATV, de quilo instrumental e mais vários, né? Flexo de extração, que é a minha marca que está ali atrás, que é maravilhosa, e vários outros dados por vários professores, né, do Brasil inteiro. E dentro disso, se você também não estudar principalmente aquilo, né, que você está aprendendo, você não sabe principalmente a sua história também, que é uma coisa bem legal, né, cara? A história da quiropraxia, como a gente já falou na parte inicial, é multifacetada, né, cara? É uma coisa muito longa, é muita coisa, entra muitos DCs americanos, entra a história que eles gostam muito de contar, como nós já falamos, né? A história de família, a história de tudo, entra a história de como foi criado, como não, através dos instrumentos. Então, eles vão botando lá embaixo, antes, né, dos primeiros, antes da invenção do instrumento, do Activator, né? Quais eram os outros instrumentos criados, se já havia isso. Entendeu? Não quer dizer que havia só quiropraxistas utilizando instrumentos. Existia outros profissionais de saúde também que utilizavam. Entendeu? Então, na história está escrito lá, no capítulo 1 do livro, se você ler, está escrito tudo isso lá. Entendeu? Especificamente. Então, acho que hoje, né, Emiliano, a gente tentou emanar um pouquinho uma informação relativa à quiropraxia instrumental. É óbvio, gente, a gente está aqui numa coisa, né, já mais quase uma hora aí falando, mas, tipo assim, tentando explicar pequenos detalhes, tá? Óbvio que uma aula mais específica sobre a história demoraria, se demore pelo menos aí umas 6 a 8 horas aí, explicando tudo 100%. Não é a nossa fundamentação, a ideia é ficar um bom tempo aqui, a ideia é emanar como foi criado, deixar de criar, tá? E mais à frente, tanto eu quanto o Dr. Emiliano, tá? Vamos estar também com outras lives específicas aí, mais na frente, principalmente voltado à quiropraxia instrumental, que principalmente a minha área. O Emiliano também fala de várias áreas dentro da quiropraxia, porque ele é um cara também inteligentíssimo em relação, professor também do ICV. Nós também falamos também da situação do ICV. Né? E mais à frente também vamos falar de outras situações importantes, principalmente prática clínica, biomecânica, neurofisiologia. Então vamos falar um pouquinho de cada coisa. Tipo de tratamento, como você resolve principalmente uma lombalgia ou qualquer outro tipo de qualquer tipo de comorbidade, principalmente neuromúsculo esquelético. Você amarrou, né? Só para descontrair, meu velho. Eu tô rico ali agora. Pedro, deixa eu falar uma coisa só. O que às vezes as pessoas não entendem é que você sabendo de onde uma coisa veio, você entendendo como ela funciona, você consegue até utilizar outras técnicas com o fundamento dessa que você aprende. Se a pessoa estuda bem a quiropraxia instrumental, a sua origem, que ela é baseada em Van Humboldt, que os caras usavam o polegar, se você quebra o instrumento, você usa o polegar, Sim. fazendo a mesma coisa. Sim. É uma coisa que, olhando a história, a pessoa pode falar, poxa, eu vou estudar a história para quê?
Eu tenho instrumento, sei a técnica. Não é assim que funciona. Você conhecendo bases fisiológicas que a gente não falou hoje, mas como ele foi fundado e entendendo isso, você consegue tirar muito mais proveito da técnica que você aprendeu. Isso porque, mesmo. como eu falei antes, todos nós sabemos, o quiropraxista ele não tem só a quiropraxia clínica ou só a quiropraxia instrumental. Ele tem um estudo, o especialista tem um estudo de no mínimo 500 horas, que é a diplomação, que é conhecer diversas técnicas para poder escolher aquelas com as quais ele mais se adapta. Então, o bom quiropraxista, ele conhece diversas técnicas e utiliza algumas delas. Não só uma e nem todas, mas ele conhece todas para se especializar em alguma. Como é seu caso, como é meu caso. Sim. Cada um escolhe as técnicas, elege as técnicas que ele mais se adapta e utiliza elas no paciente adequado. Não adianta eu querer usar instrumental num paciente que não vai se dar bem com isso. Como não adianta eu usar uma técnica manual no paciente que se dá bem só com instrumental. Então é bom salientar isso e a gente, como você disse, vai estar falando em outras lives, talvez de fundamentos biomecânicos e outras técnicas também. A gente está com o tempo quase estourando, Pedro. Sim. Acho que é bom fazer uma consideração final e a gente encerrar a live. Uma coisa importante também, só para falar, né, que acontece? Como há muito tempo atrás, desde 1900 e pouquinho, bolinha, foram se falados sobre a quiropraxia, que de Palm e BJ não gostavam da técnica por não ser baseado em técnica que utilize a mão, entendeu? E depois, com o tempo, eles fizeram a aceitação e começaram também a fazer manipulações e testes com outros tipos de instrumentais. Aí foram sendo criados, como a gente já falou na live aí, já há um bom tempo, outros tipos de instrumentos e afins. Né? Uma coisa que é de grande importância isso, foi no passar do tempo. Por que essa técnica hoje, né, é a segunda técnica mais utilizada no mundo, além de ser utilizada através da manipulação feita, né, com o protocolo e também, principalmente, utilizado em técnicas diferenciais de acordo com o tempo de experiência do profissional. Né? Se você achou que tem uma vértebra posterior à direita ou à esquerda, ou ela está superior ou inferior, ele pode usar o instrumental do jeito. Oi? Temos 10 segundos. Vai acabar. Ele então, corta, grande abraço, obrigado por todos aí, tá? A todos aqueles que participaram.